Na nossa marmita de hoje teremos um delicioso e crocante hambúrguer de frango funcional, um purê de batata doce funcional e uma salada de vegetais. Em um processador eu vou acrescentar 500 gramas de peito de frango em cubo, uma colher de chá de tempero caseiro para frango. Lembrando que esse tempero caseiro você encontra a receita dele lá naquele material complementar. Vou acrescentar uma colherinha de chá de açafrão. O açafrão, ele tem uma substância chamada curcumina, que é anti-inflamatória. Dentro desse meu temperinho caseiro aqui, tem um pouquinho de pimentinha do reino. A pimenta do reino contém uma substância chamada piperina, que melhora a biodisponibilidade da curcumina. Então aqui agora, o seu hambúrguer funcional já passa a ter a função também de anti-inflamatória. Uma colher de chá de mostarda e agora a gente vem acrescentando aqui o nosso sal. Vou acrescentar aqui agora um cubinho de biomassa, lembrando que lá naquele material de apoio você encontra como fazer sua própria biomassa em casa. A biomassa ela é considerada um alimento funcional e ela funciona no nosso organismo como um pré-biótico. Quando ela chega lá no nosso intestino, as bactérias, os micro-organismos presentes lá se alimentam dessa biomassa e produzem substâncias como, por exemplo, o butirato, que inibe a produção de células cancerosas. Então ela previne câncer de intestino. Ela também normaliza as taxas de colesterol por conta da quantidade de fibra que tem. A nossa biomassa já foi toda processada aqui no nosso frango. Essa daqui é a consistência, ó, fica meio pegajoso. Lembrando que a biomassa ela não tem gosto. Já pesei aqui da nossa massa 150 gramas do nosso hambúrguer, porque eu vou fazer 2 marmitas. Vou untar aqui a minha mão com um pouquinho de óleo e vou pegar aqui o meu hambúrguer e vou fazer aqui, ó, uma bola e vou amassar, ó, tá vendo? A gente vai modelando ele com a mão mesmo. Aqui nesse prato eu tenho um ovo que eu já bati ele aqui e agora eu vou trazer o nosso hambúrguer pra cá e daqui, ó, a gente vai deixar ele escorrer aqui um pouquinho. Eu vou trazer pra minha farinha. Essa farinha que eu tô usando aqui é a farinha panko, mas caso você não encontre, você pode usar, por exemplo, a farinha de amaranto, pode usar também a aveia em flocos, inclusive a aveia em flocos ajuda, né, a normalizar as taxas de colesterol por conta de uma fibra chamada beta-glucana. Então, caso você não encontre a panko, você ainda tem mais essas 2 sugestões. Coloquei o nosso hambúrguer aqui na fritadeira, agora eu vou acrescentar aqui só um pouquinho de azeite, tipo uma colherinha só mesmo, um fiozinho. Vou trazer ele aqui para nossa fritadeira e vou deixar ele aqui em torno de 10 minutos a uns 160 graus. Coloquei aqui na minha panela agora uma batata doce para poder cozinhar. Coloquei ela na água, não coloquei ela no vapor do jeito que eu mostrei para vocês, né, da outra vez, porque aqui agora nós vamos aproveitar a água dela para poder fazer o purê. A batata doce ela é uma batata que tem um índice glicêmico legal para a gente poder consumir, favorece o emagrecimento, né, por conta do índice da carga glicêmica que ela gera no nosso organismo. Só que quando a gente faz ela em forma de purê e em forma de chips também, a gente altera esse índice glicêmico da batata. Então aqui hoje nós vamos fazer ela de uma forma que você vai poder comer sem culpa, inclusive para você, por exemplo, que é diabético, para você, por exemplo, que quer emagrecer, esse jeito aqui é uma das melhores formas que vai te auxiliar aí nesse processo. Vou acrescentar aqui, ó, como uma forma de tempero, um pouquinho de tomilho, porque a gente quer o quê? Uma marmita saudável, mas ao mesmo tempo gostosa. Então vou acrescentar aqui 2 raminhos de tomilho. Vou acrescentar aqui um pouquinho também do meu sal, que a gente deixa para corrigir depois, tá na forma de purê. Nós vamos acrescentar aqui também no nosso purê de batata doce a biomassa. Além de todos aqueles benefícios que eu já mencionei para vocês, ela é um amido resistente, né? Ela tem quase 0 caloria, não altera o sabor e por ela ser riquíssima em fibra, ela vai fazer com que o açúcar, o carboidrato presente na nossa batata doce, seja liberado de forma lenta, gradual, e isso é ótimo para você, por exemplo, que quer emagrecer, porque esse açúcar vai ser liberado de forma lenta, isso vai te gerar saciedade por mais tempo. Por conta disso, ela previne obesidade, previne diabetes, câncer de cólon, úlceras e também previne doenças cardiovasculares. Ela também é responsável por prevenir osteoporose e anemia, porque ela aumenta a absorção de ferro, cálcio e magnésio. Coloquei aqui na minha vaporeira o brócolis, a vagem, a cenoura, que hoje eu fiz um corte nela em forma de palito, e coloquei aqui também a cebola roxa.
Agora que todo mundo começou a suar, a gente vem aqui, ó, acrescentando um pouquinho de sal. Aí depois é só a gente vir fazer aquele teste do palito. Quando tiver o ponto para cozido, a gente já retira. Por que tem que ser o ponto para cozido? Porque quando a gente congela esses vegetais, o próprio freezer quebra um pouco dessas fibras, então coloca o vegetal um pouco mais molinho. Nossa batata doce já cozinhou aqui, já deixei reduzir bem o caldo dela mesmo. E agora, na hora que ela tiver assim com um pouquinho de caldo, a gente vem amassando ela, por isso até que ela tem que estar bem cozidinha. Já amassei aqui toda a nossa batata doce. Agora eu vou pegar aqui, ó, uma colherzinha pequena, tá vendo? De azeite. Ó, só para poder agregar sabor, né? A gente não vai aumentar muito o valor calórico dela. O azeite também, ele auxilia nessa questão do índice glicêmico, então ele acaba sendo benéfico, acrescentar um pouquinho. Vou acrescentar aqui também, ó, uma colher de sopa de alho em pó. Caso você não tenha o alho em pó, você pode ralar 2 dentinhos de alho e acrescentar aqui no lugar. Já corrigi aqui o meu sal, agora eu tô acrescentando aqui só um pouquinho de pimentinha do reino. E agora, pessoal, é só misturar tudo, que a consistência é essa daqui mesmo, tá bom? Porque depois que a gente congela, ele ainda fica um pouco mais firme. Acrescentei aqui uma pimentinha que é opcional. Agora eu vou misturar tudo aqui e tá pronta a nossa salada. A finalização dessa salada de vegetais você vai fazer a hora que você for comer a sua marmita ou a sua refeição. Você pode acrescentar um pouquinho de azeite, caso você esteja na fase de emagrecimento. Use sempre essa dica de colocar na colher para você ver mesmo aquilo que você está adicionando no seu prato. Você pode adicionar um pouquinho, pode adicionar um pouquinho também, umas gotinhas de limão, corrigir o sal sempre com moderação. Tá bom? A gente não tem necessidade de fazer isso aqui agora. Assim ficaram as nossas marmitas, elas estão pesando em média 400 a 425 gramas. Você pode distribuir aí os alimentos conforme a sua aceitação. E você também não precisa ficar com medo, tá, de colocar na sua salada de vegetais a cebola roxa. A cebola roxa, ela não é ardida igual a cebola branca, ela chega a ser até um pouco adocicada. E ela contém antocianinas, que é um antioxidante que previne doenças cardiovasculares.